Olá, eu sou a professora Moema, de Arte e Cultura, do município de Armação dos Búzios. Nós vamos tratar hoje da atividade 6, tá? O tema é o poder da imagem. O assunto é artes visuais. O que motiva o homem a trabalhar com arte visual? O que é a arte visual? Como que as linhas, as cores são transformadas em expressão? Será que isso aconteceu do nada? Não. Foi uma explosão de ideias, uma explosão de coisas maravilhosas do sentido de ser humano. Porque passou a criar elementos para poder facilitar a vida de todo mundo para se expressar visualmente. Como é que começou essa rodada? Isso aconteceu há mais de 45 mil anos atrás, tá? Lá na pintura das cavernas, na pintura rupestre. O homem entrava numa caverna escura, ia lá para o teto da caverna e desenhava um animal, desenhava aquilo que ele queria caçar. Por que isso? Tinha um sentido ritualístico, tá? Porque eles acreditavam que desenhando a imagem perfeitamente da caça, ele aprisionava o espírito do animal e tinha sucesso na atividade. É uma coisa tão religiosa, tão forte, que eles usavam o sílex, que é essas pedras aqui, ó, pegava a pedra, ficava esfregando na parede da caverna, até fazer a imagem, até prender o espírito do animal naquela imagem, e pintava com terra, com sangue, com carvão, e usava para poder colar essa tinta a gordura de animais. E é uma pintura que tanto deu certo, a pintura rupestre, que tem no mundo inteiro, em todo lugar. E a pintura rupestre tem até hoje, existe até hoje, há mais de 45 mil anos atrás. Essa explosão criativa de primeira grandeza é que deu essa grande sacada e essa grande alegria da gente ser humano, de ser, assim como a linguagem verbal utiliza o alfabeto, as palavras, a escrita, a contação de história, o canto, a linguagem visual ou a linguagem não verbal, ela trabalha basicamente na construção de objetos e das imagens. Os elementos da linguagem visual são a linha, todas elas, tá? A horizontal, a linha inclinada, utiliza as linhas, o plano, que no caso é a parte aonde se faz o desenho, utiliza o volume, que é o que para dar a sensação de proporção, utiliza a luz, tá? E as cores. Nesse voleio, nessa rodada, os elementos, quando a gente usa algum elemento visual, quando a gente combina os elementos visuais, a gente consegue organizar uma composição, uma expressão artística das artes visuais. Com o desenvolver da arte visual, se separou entre arte figurativa e arte abstrata. A arte figurativa é a arte baseada na representação da figura ou objeto reconhecível. Aqui tem o desenho, isso aqui é até parte da Capela Sistina, tá? Lá de Michelangelo, lá do Renascimento, que vocês estão vendo que ele está desenhado duas mãos, aqui. E a arte abstrata é o termo aplicado a qualquer arte em que não se representa figura ou objetos reconhecíveis. Vamos pensar em elementos visuais. Aqui utilizou a linha, o plano, o volume, a cor, a luz. Aqui na arte abstrata também se utilizou a linha,
A superfície, que é onde está pintado. O volume, para dar a sensação de proporção. A luz, que é a parte mais clara e mais escuras, que é onde percorre o olho. E a cor. Você utilizando os elementos da arte visual, você pode realizar tanto uma arte figurativa ou uma arte abstrata. Vamos ver os elementos da arte visual parte a parte? Primeiro, vamos entender um pouquinho da cor. Aqui tem um ciclo cromático. E vamos começar com as cores. As cores dividem em cores primárias, secundárias e terciárias. Cor primária é porque ela é encontrada naturalmente na natureza, tá? Então, as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo, cores primárias. Cores secundárias, ela nasce da mistura de duas primárias. Quando as duas primárias misturadas, surgem a cor secundária. Então, quando eu misturo o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja, que é uma cor secundária. Quando eu misturo o amarelo com o azul primário, eu tenho a cor verde, que é uma cor secundária. Quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho o violeta ou roxo, que é uma cor secundária. Então, vamos lá. Primário, vermelho, amarelo, azul. Secundárias, laranja, verde e o violeta ou roxo. E a cor terciária, como que eu consigo? A cor terciária é quando eu misturo uma secundária com mais primária. Então, se eu tenho o violeta ou roxo e misturo com vermelho, eu tenho o vermelho violeta ou vermelho violáceo. Ou aquele roxo, ou seria uma cor vinho, que eu acho que aproxima mais. Quando eu misturo o azul com esse violeta, eu boto mais azul em cima do violeta, eu tenho o azul violeta, que é aquele roxo mais escuro. Quando eu misturo o azul com o verde, eu tenho o azul esverdeado, que é aquele azul, o azul meio verde, que a gente usa muito para pintar, para fazer pintura de quando pinta o mar, a gente usa muito essa cor. Quando eu misturo o verde com o amarelo, eu faço aquele amarelo verde, ou aquele verde bem cheguei, aquele que a gente chama de verde limão, tá? E assim vai. Quando eu misturo o laranja com mais amarelo, faço o amarelo alaranjado. Quando eu misturo a laranja com mais vermelho, faço o vermelho alaranjado. E vai a sequência. Nessa brincadeira, assim, você consegue cores infinitas. O que trabalha a tonalidade da cor, que transforma ela mais clara ou mais escura, é quando se acrescenta a cor mais branco, quando acrescenta o branco, ou acrescenta a cor preta. Ou o cinza, que o cinza é a mistura do branco com preto, que a gente chama de cores neutras, tá? As cores neutras. O branco, o preto e o cinza, que mexe na tonalidade, tá? Que bota mais escuro ou a cor mais clara. Outra parte também que faz parte da linguagem visual, ou da linguagem não verbal, ou da linguagem visual, é o volume. Como que chega nessa brincadeira do volume? O volume, quando até aqui no desenho da bolsa, a gente trabalha a altura, a largura e a profundidade. Você trabalha o volume, você dá a sensação da profundidade no desenho.
Aqui no canto tem esses dois peixinhos aqui, que a gente chama de volume conseguido com linhas, tá? Com a aplicação de linhas, que a gente chama de textura de linhas. Então, aqui, olha, tem linha curva, tem horizontais, tem verticais, tem linhas inclinadas, sequência de pontos, cores, partes fechadas. Nisso, você consegue esse efeito da textura visual utilizando linhas. A outra parte também da linguagem visual é a utilização das linhas verticais e horizontais, tá? Que dá para trabalhar espacialidade. Nessa primeira foto aqui do túnel, tá aqui, olha, no final do túnel tem esse pontinho que é a linha inclinada, tá? Leva de encontro. Então dá a sensação de profundidade, que seria a horizontal aqui, ó, no final, e as linhas e as inclinadas te dá a sensação de profundidade. Aqui no lado esquerdo tem essa pintura aqui abstrata que trabalha a mesma coisa, trabalha com a linha. As linhas aqui seria aqui esse ponto aqui, ó, dessa horizontal, tem essas linhas inclinadas que saem aqui. E aqui o corte. Então, quando você olha essa pintura, dá uma sensação de que é uma escada, né? Que você está subindo ou descendo, só utilizando linhas e cores. Aqui, olha, abstrato, abstração. E aqui, figuração. Outro ponto que a gente trata também na linguagem visual são os planos. Plano na imagem, que é o início da composição, ou então da perspectiva, que é, no caso, de superposição, que a gente chama de perspectiva. Então, aqui, olha, na imagem aqui de cima, do lado esquerdo, tem aqui a figura do celular, em primeiro plano, e essa beirinha aqui, ó, da mesa, em primeiro plano. Tem a inclinada da mesa, que leva o seu olhar aqui, ó, para o terceiro plano, para o fundo, que é a figura desse homem aqui encostado. E em segundo plano, tem esses vasos aqui, ó, com a planta. Então, é a jogada visual. Tem a inclinada aqui, ó, tem a horizontal, aqui na frente, ó. Tem a inclinada que leva lá para o final do quadro, tanto aqui como aqui, ó. E no terceiro plano, a figura do homem. Aqui embaixo, que estão aqui as meninas aqui dançando, no caso aquecendo para dançar, tem em primeiro plano essa figura aqui, ó, que está o braço da moça, que a gente vê completamente a cabeça, o braço. Em segundo plano tem essa outra moça aqui, ó, com a camisa rosa. E no terceiro plano tá aqui, ó, o ponto de luz, ó, que é onde chama a atenção, aonde o nosso olho vai primeiro quando vê a imagem. Você vê essa foto, a primeira coisa que chama a atenção é esse pontinho aqui, ó, iluminado. Tá? Depois é que você vê primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Aqui o fundo da imagem. Aqui do lado direito, tá aqui essa fotografia aqui da Rua das Pedras, que você percebe bem o jogo das linhas, das inclinadas. Que tá aqui, ó, no fundo, ó, que tá o carrinho aqui, olha, tá como horizontal. O meio fio aqui, ó, tá inclinada, que tá levando em direção o nosso olhar a esses carrinhos no fundo, tá? Então, ó, em primeiro plano, a gente tem aqui, ó, esse vaso, as cadeiras, a sombrinha. Em segundo plano, aqui, ó, o canto vermelho, o poste aqui, ó, tá? O bougainville. E no terceiro plano, tá lá a imagem dos carros e a árvore no fundo. Espero que vocês tenham entendido a parte, tá? Dos elementos da linguagem visual,
que é a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Na nossa apostila, atividade 6 da apostila de vocês, tem os exercícios para fazer, tá? Vocês agora, nesse recesso, vão poder fazer a atividade com bastante tranquilidade. Para responder as 5 perguntas que tem. E tem a 6ª atividade, que é uma atividade artística, tá? Você vai criar uma composição utilizando os elementos visuais, tá? Que vai fazer a sua arte visual, que você vai usar no seu trabalho a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Ah, mãe, o meu trabalho tem que ser figurativo? Pode ser figurativo ou abstrato, tá? Aproveite o recesso. Até. Tchau, tchau.